Nós estivemos há alguns dias atrás ali no retiro da nossa mocidade e eles usaram como tema valores inegociáveis e colocaram alguns valores lá que eles consideraram como sendo inegociáveis. E nós estivemos lá e tínhamos uma lista para tratar com eles, não deu tempo. E eles ficaram esperando o próximo. Então, o próximo eu quero falar hoje, bastante resumidamente, que eles colocaram lá um valor que é inegociável, que o cristão não pode negociar em hipótese alguma: santidade. Quero convidar os irmãos a fazer uma leitura com o texto base que eu irei considerar, Levítico capítulo 20, verso 7. Livro de Levítico, capítulo 20, e verso 7. E logo depois, os irmãos abram também 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Eu vou procurar seguir um roteiro aqui que eu anotei para ganhar bastante tempo. Diz assim, Levítico capítulo 20, verso 7. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia nesses textos que eu vou citar, porque eu quero citar os textos que eu... ler os textos que eu vou citar aqui durante esta meditação. Diz assim, Levítico 27, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 15. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, ou em todo o vosso procedimento, como diz algumas traduções. O que é santificação? Hoje nós vemos bastante preocupação com referência a essa palavra. Santificação, o que é ser santo? Santificação, na realidade, é a separação para uma finalidade específica. Separado. Alguém escolhe alguma coisa para uma determinada função. Foi santificado, foi separado. E nós podemos também usar a palavra foi consagrado para aquela finalidade. Nós vemos na Bíblia algumas santificações ou consagrações de objetos. Por exemplo, os móveis e utensílios do tabernáculo. Se os irmãos lerem lá em Êxodo, no capítulo 40 e verso 10 a seguir, vai dizer assim, ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. E farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da revelação, e os lavarás com água. E vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás e o santificarás para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e os vestirás de túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio. E a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo pelas suas gerações. Então nós vemos aqui a santificação de alguns objetos, a consagração de alguns objetos para a ministração do serviço sacerdotal. Deus aqui falando com Moisés que aqueles objetos deveriam ser consagrados, portanto, nenhuma outra aplicação poderia ser dada a estes objetos senão servir o serviço sacerdotal. Aí alguém questiona muitas vezes, mas essas coisas para Deus, quando nós consagramos, têm algum valor? Tem algum significado?
Eu já falei aqui algumas vezes e eu vou repetir. Quando nós éramos mais jovens, só alguns anos atrás, quando alguém ia começar a tocar na banda, por exemplo, e comprava um instrumento, o que se fazia? Chegava para o pastor e dizia: pastor, compramos um instrumento, e esse instrumento será dedicado ao serviço da igreja. E o pastor orava e consagrava. E qual é o significado desta consagração? Estou falando de coisas para Deus. Deus tem um cuidado especial com as coisas que lhe são consagradas, separadas para o serviço do louvor e adoração a Ele. Em Daniel, no capítulo 5, nós temos um exemplo de uma situação quando o rei Beltesazar, filho de Nabucodonosor, fez uma grande festa. E nessa festa ele convidou lá os seus principais, convidou as suas concubinas, convidou todo aquele povo para a adoração aos seus deuses pagãos. E ele então, no meio da festa, ele lembrou-se que o seu pai havia trazido de Jerusalém os utensílios que estavam no templo de Jerusalém, que eram consagrados ao serviço do templo. E ele resolveu então pegar aqueles utensílios, as taças especialmente de ouro, de prata, e vamos beber nas taças que eram consagradas lá no templo de Jerusalém para o serviço do culto lá no templo. E ele resolveu fazer isso e fez. Eu vou fazer a leitura e vou pular alguns versículos para adiantar. Havendo Beltesazar provado, Daniel capítulo 5, verso 2. Havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles, por eles, o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Versículo 3. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Aí tem uma expressão aqui que me chama a atenção. Na mesma hora, versículo 5, Daniel capítulo 5, verso 5. A festa parecia que estava indo tudo muito bem, tudo muito tranquila, todo mundo farreando, uma festa idólatra, profana, estava indo tudo tranquilo, me parece, né? Que Deus estava vendo, mas não tinha muita preocupação com aquilo não. Mas quando o rei mandou pegar os utensílios que haviam sido consagrados para o serviço do culto lá em Jerusalém, e que eles trouxeram por ocasião de que o povo foi escravo para a Babilônia, aí diz, na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. E depois, lá no versículo 22, aparece Daniel dando a explicação para ele, porque não havia quem pudesse traduzir o que foi escrito lá. Versículo 22 do capítulo 5. Daniel falando ao rei a razão por que aquela mão apareceu. E tu, Beltesazar, que és seu filho de Nabucodonosor, que ele fez umas citações a respeito do seu pai antes, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, ou seja, conhecia a história do seu pai. Porém, te elevaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos na tua presença os vasos da casa dele. E tu, os teus grandes, as tuas
as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então dele, versículo 24, foi enviada aquela parte da mão que traçou o escrito. E aí então Daniel explica o que estava escrito, porque ninguém havia entendido. Esta, pois, é a escritura que foi traçada, Mene, Mene, Tekel, Ufarzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino, e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, ou Ufarzim, dividido está o teu reino, e entregue aos medos e persas. Versículo 30 vai dizer, naquela mesma noite, Belsassar, o rei dos caldeus, foi morto. Consagração é algo muito sério. Deus reconhece, aceita e cuida daquilo que lhe foi consagrado. E quando nós fazemos uso daquilo que foi consagrado ao culto do Senhor, a adoração, em serviços profanos, em cultos profanos, Deus vai requerer e cobrar uma taxa muito cara. Daí a seriedade, músicos, do seu serviço, dos seus instrumentos. A seriedade, pastores, daquilo que foi construído para o culto, a adoração ao Senhor. Hoje estão profanando a casa do Senhor, fazendo uma série de coisas que não tem nada a ver com culto ao Senhor. Os dízimos, as ofertas que foram consagradas ao Senhor, ao serviço do Senhor. O que você consagrou ao Senhor? Em Daniel capítulo 5, que já citei, temos um episódio que mostra como Deus cuida. E o que acontece com aqueles que profanam as coisas consagradas, santificadas. Eu já falei aqui que hoje nós vivemos em dias em que dentro do lugar sagrado estão trazendo as coisas profanas. E dentro dos locais profanos estão levando as coisas sagradas. As nossas festas de casamento, de noivado, de aniversário. Consagramos a criança a Deus e depois nós a entregamos nas nossas festas a quem talvez você nem saiba quem é. Aos deuses que aí estão. Fomos consagrados ao Senhor e depois nos entregamos aos deuses que aí estão oferecendo os mais diversos pratos para nós profanarmos aquilo que foi consagrado ao Senhor. A ele e a seu serviço a festa oferecida por Belsassar, que eu já citei, filho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a sentença dada por Deus. Dentre os erros que Belsassar cometeu, nós lemos, e depois você pode ler novamente em casa, naquele episódio, ele usou os utensílios que estavam no templo em Jerusalém, que foram levados para a Babilônia por seu pai, numa festa pagã. Então, meu irmão, meus irmãos, nunca use aquilo que foi consagrado ao Senhor para serviços, para cultos profanos. Pastor, mas é a nossa sociedade, são os nossos dias. Eram os dias de Belsassar também, festa.
bebida, prostituição. Mas cuidado quando quando usa aquilo que foi consagrado ao Senhor. Porque entregamos a Deus e Deus aceitou. E temos que ter ciência de que quando consagramos ao Senhor, estamos consagrando para a utilização dEle. Muito bem, seguindo, característica da santificação. Eu vou ler uns textos bíblicos aqui, não vai dar tempo dos irmãos lerem aí, mas eu quero citá-los, pelo menos rapidamente aqui. A santificação, ela é posicional, ou seja, uma nova posição espiritual que o cristão tem em Cristo Jesus. Todos aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, tiveram seus pecados perdoados, são santos, posicionalmente. Estão numa posição distinta do mundo, separados. Em Atos capítulo 20, verso 32, diz: agora, pois, vos encomendo, Paulo falando, a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 2, diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Também no capítulo 1, verso 30, da primeira carta de Coríntios, diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. No capítulo 6, verso 11, verso 9 até o 11, diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais foste alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Essa palavra aqui, fostes lavados, existe dentro dos utensílios lá do tabernáculo, tinha uma pia de bronze, né, em que o sacerdote se lavava para entrar no tabernáculo. E ali simboliza, dentro os símbolos daquela pia, está ali a palavra do Senhor. Jesus Cristo cita: já foste limpos pela palavra, foste lavados pela palavra. E disse que aquela pia, ela era de bronze, e era um tipo de espelho, que você lavava, mas você se via no reflexo da pia. E a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus, nós vamos lá, lemos e nos confrontamos com ela e vemos como está a nossa posição, como nós estamos, e aí então nós nos lavamos. A palavra de Deus é quem lava, é quem purifica. Portanto, não há outra forma de nos santificar senão obedecer a palavra de Deus. Com base nesse conceito, podemos dizer: eu estou santificado em Cristo, estou separado. Quantos podem dizer comigo: estou santificado em Cristo? Vamos repetir, 1, 2, 3? Você foi separado para Cristo. A santificação também é um processo. Ela acontece continuamente. Enquanto vivermos neste mundo, teremos que promover
o processo de santificação da nossa vida a Cristo. João capítulo 1, verso 7 a 10 diz: mas se andarmos, primeira carta de João, se andarmos na luz, ato contínuo, procedimento, dia a dia, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Todos pecamos, mas se nós andarmos na luz, ela vai refletir, vai mostrar o nosso pecado, o nosso erro, e nós temos a oportunidade de nos reconciliar. Se pedimos perdão, se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Portanto, Ele está aqui hoje para perdoar os nossos pecados. Em Romanos capítulo 6, versos 19 a 22, nos diz: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois, assim como aprendestes os vossos membros, apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Nós temos que produzir, meus irmãos, trabalhar para a nossa santificação. Não permita que o seu corpo seja usado para frutos do pecado. Não deixe que os seus utensílios, a sua casa, tudo que você tem, o seu dinheiro, seja utilizado para promover o pecado, para promover o mundo, para promover a carne. A partir de agora, eles estão todos submissos a Cristo, submissos a Deus, e são instrumentos de santificação. Quanto mais você tiver, quanto mais Deus der a você, mais você terá a oportunidade de usá-los para a santificação sua e daqueles a quem você puder ajudar. Um dos exemplos bíblicos para este processo, eu quero correr um pouquinho aqui, é o exemplo do espelho, porque antigamente o espelho era feito de bronze, né? Então o artífice, ele tinha um projeto na casa dele, né? Marcelo está ali, né? Mas tem um projeto, né? O que eu vou colocar aqui, ali? E ele colocava na cabeça dele lá: eu quero um espelho de tal forma em tal lugar. A primeira coisa que ele fazia era ir lá onde vendia as peças de bronze. Ele olhava, tinha peça quadrada, redonda, retangular, de tudo quanto era forma. Aí ele falava: para o meu projeto, esse aqui vai dar certo. Aí comprava aquela peça, tirava do mercado e levava para a sua oficina. E lá então ele começava a polir o bronze para transformá-lo no espelho. E segundo os estudiosos, era polido com areia, né? Tinha que arranhar mesmo o negócio, polir. E de vez em quando ele olhava para ver se refletia a imagem perfeita. Não, ainda não está bom, ia continuava polindo. Até que conseguisse refletir a imagem. E aí então trabalhava a sua moldura e colocava para a finalidade para a qual o dono daquela casa havia planejado. Deus fez exatamente assim conosco. Estávamos lá. E Deus tinha um projeto especial comigo e com você. E o projeto que Ele tinha comigo é diferente do que Ele tinha com você.
E ele foi lá e pegou aquela peça de bronze, do jeito que ele queria que o clarismundo fosse trabalhado. Ele pegou aquela peça de bronze retangular, quadrada, sei lá, e do jeito que você, Maria, João, Manuel, precisava ser trabalhado. O projeto estava na cabeça de Deus, estava no coração de Deus este projeto. E aí então ele pegou e levou para a sua oficina. E na sua oficina ele começou a polir. E ainda não está bom, mas ele vai polindo. Quantos aqui estão sendo polidos, preparados, trabalhados? Talvez se o espelho desse alguma reação, dizia, está doendo muito, né? Esfrega, 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 põe um pouco de areia lá, esfrega. Aí aparece um ranhãozinho, aí vai ter que tirar aquilo ali. E de vez em quando ele testa para ver se dá ou ainda não dá. Não está bom ainda e vai trabalhando. Meus irmãos, você foi santificado, você foi tirado de lá, trouxe para cá. E agora o processo de santificação, até a Bíblia diz que você possa refletir a imagem perfeita de Cristo. 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós vamos sendo trabalhados até que reflitamos a imagem de Cristo. Para encerrar, outro exemplo é o crescimento. E Paulo usa lá em Efésios capítulo 4, verso 13, a seguinte expressão: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito ou perfeito, à medida da estatura de Cristo. Nós vamos sendo trabalhados. Você está sendo trabalhado, irmão. Deus tem lá no seu coração um projeto pronto, porque lá dentro do coração de Deus já tem um projeto para você, pronto. Ele te trouxe e está trabalhando, e quando estiver pronto, você vai te colocar para a finalidade para a qual Ele te escolheu. Mas ninguém mais tem poder sobre aquela peça, mesmo que ainda imperfeita, foi pega pelo artífice, ela é dele, está imperfeita ainda, ele precisa trabalhar muito, vai gastar tempo, mas é dele, está nas mãos dele, ninguém vai tirar da mão dele. E a nossa santificação será plena por ocasião da volta de Cristo. Aqui nós estamos num processo de santificação também, preparando, trabalhando. Deus está trabalhando para que nós possamos realizar os seus projetos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 diz: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando chegarmos lá, então nós estaremos no estado perene, pleno, eterno de santificação. E eu coloquei aqui para finalizar o resultado da santificação na vida do cristão. Está lá em Gálatas capítulo 5, versos 22, que vocês conhecem. Os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Tenha consciência disso, meu irmão. Você foi trazido para as mãos de Deus. Ele foi lá e te pegou e te separou para uma finalidade que está no coração dele. O pastor talvez não saiba, sua família não sabe, talvez nem você saiba, mas agora está nas mãos dele. E quando você está nas mãos dele, aí ele vai trabalhar, ele vai preparar, porque para cada um de nós ele tem um plano extraordinário, um plano perfeito, e você será motivo de glórias ao Senhor, será motivo de honras ao Senhor,
será motivo de que as pessoas que estão lá fora olhem e vejam em você algo extraordinário, diferente, porque você está nas mãos de Deus. Às vezes é dolorido o processo, mas não sabemos o processo, porque o meu projeto, o projeto de Deus para mim é um, para você é outro, para cada um, o caminho, o processo que Ele vai usar, nós não sabemos, mas o que nós temos que ter consciência é que estamos nas suas mãos, e falar com Ele: Senhor, pode continuar trabalhando. Você pode dizer, sofrimento que você está passando, Senhor, pode continuar trabalhando? O Senhor vai trabalhar, e Ele vai concretizar, e vai completar, e aquele que começou a boa obra, às vezes mesmo que dolorida, Ele vai completá-la, e o nome dEle vai ser glorificado. Que Deus nos abençoe. Eu quero